Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o 43º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve uma questão muito controversa na prova de direito trabalhista, tá? Uma ação que é muito incomum, uma ação que é uma construção jurisprudencial, não tem lei sobre essa ação e, no entanto, ela existe, ela é usada nos tribunais brasileiros, mas é muito rara em matéria trabalhista, né? E aí o pessoal está reclamando muito disso. Vamos entender o que aconteceu aqui, que eu vou analisar várias coisas nesse vídeo aqui, tá? A primeira coisa que eu vou analisar vai ser a questão em si. Eu já trouxe minhas luvas aqui, ó, estou usando, vou mexer com direito trabalhista. Direito trabalhista requer luvas, você sabe, né? Porque é nojento essa coisa. Direito trabalhista é a coisa mais nojenta que existe, não tem nada de jus natural. É um absurdo completo em termos de direito natural, não tem nada adequado nisso daqui, é uma porqueira completa. E eu tenho que confessar para vocês que eu acho que o pessoal que escolheu o direito trabalhista para fazer a nota, para fazer a prova da OAB, merece se ferrar mesmo, porque direito trabalhista não deveria existir no Brasil, né? Então eu vou vestir minhas luvas. Por favor, clique no valeu embaixo e doe R$10, é o seu adicional de periculosidade e insalubridade para o meu vídeo, porque eu vou ter que falar de trabalhista aqui, então tem adicional de insalubridade aqui no Ancapso, né? Então, por favor, deposite imediatamente aí a coisa para mim. Olha só, eu estou usando luvas, vou botar luvas para falar de trabalhista, tá? E depois eu vou falar para vocês por que eu acho que o exame da ordem é um absurdo, não deveria existir esse tipo de coisa. Deixa o mercado decidir, deixa as pessoas advogarem, todo mundo, e quem for mau advogado vai acabar sendo eliminado pelo mercado da forma correta, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida por Kombi Diesel é lenta, mas aguenta, Viviane e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Tirei a luva. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a prova da segunda ordem da OAB, deixa eu explicar para vocês primeiro como é que funciona a prova da ordem, porque muita gente que assiste o meu canal não é advogado, nunca passou pela prova da ordem, então não sabe como é que funciona, né? A prova da ordem é obrigatória para você ser advogado aqui no Brasil. Eu fiz a prova da ordem, eu passei a prova da ordem. Na primeira vez que eu tentei, passei com a 6, o ponto certinho, 6,01, para não dizer que foi 6. Mas eu tive que passar por isso, né? E todo mundo que advoga no Brasil teve que passar por isso, a não ser quem começou a advogar, se não me engano, em 74. Tem uma data aí para trás aí que não precisava da prova da ordem. Mas enfim, o ponto é o seguinte, a prova da ordem são duas provas, na verdade. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase são questões de múltipla escolha, então é uma prova objetiva, né? São muitas questões, é uma prova muito longa, né, cheia de pegadinhas e coisa e tal, muito chata. É a mesma prova para todo mundo, então você faz aquela prova ali. Se você passar na primeira fase, você vai fazer a segunda fase. A segunda fase é mais complicada. A segunda fase, primeiro que ela divide por tema, então você escolhe uma especialidade do direito que você vai fazer aquela prova. Eu escolhi tributário, né? Lógico, como ANCAP, eu queria brigar contra o Estado se eu fosse fazer direito de verdade, se eu fosse advogado de verdade. Acabou que depois eu desisti dessa coisa. É muito Estado para mim. Sinceramente, não dá conta não, né? Mas enfim, a segunda prova da ordem, a segunda fase da prova, são 5 questões discursivas. Então não tem múltiplo. Eu não sei se mudou alguma coisa. Então, na minha época eram 5 questões discursivas e mais a peça. A peça é o grande desafio, porque você tem que fazer 6 pontos no exame da ordem, na segunda fase. E a peça vale 5 pontos. E se você errar qual que é a peça, qual o tipo de resposta que você tem que dar, qual o tipo de petição que você tem que fazer naquele processo, né? Se você errar qual é a peça, você leva 0 pontos. Se você leva 0 pontos na peça, você já perdeu, porque você tem que fazer 6 pontos. Perdeu 5, mesmo que você acerte todas as questões discursivas, só vai fazer mais 5 pontos, então não tem jeito, né? Então a peça é fundamental. E aí o que aconteceu nesse 43º exame da ordem, que aconteceu, a segunda fase foi no dia 15 de junho, agora recentemente, e aí que é a grande coisa. Por quê? Porque o edital da OAB fala que a peça tem que dar o embasamento legal da peça. E o embasamento legal não tem uma lei para isso. Agora, você pode entender
que esse embasamento legal é jurisprudencial, né? Ou seja, não está na lei, mas não tem problema, não deixa. A jurisprudência é uma fonte de lei, é também uma coisa que você considera na hora de fazer uma peça, né? Então, eu sinceramente não sei. O pessoal está reclamando muito, está dizendo que está errado isso daqui. Eu não sou advogado de trabalho, nunca mexi com trabalhista, só fui vítima de trabalhista. Só me processaram. Eu nunca processei ninguém trabalhista. Então, não confesso para vocês que eu nunca gostei de direito do trabalho. Vocês sabem por quê, eu sempre expliquei aqui por quê. Então, eu não entendo muito disso daqui. Mas o meu entendimento aqui é que essa peça pegou o pessoal de surpresa, sabe por quê? Porque é uma peça favorável ao patrão. Os caras tiveram que defender o patrão. Não pode defender o patrão. A gente tem que defender o empregado. Bom, enfim, vão estar fazendo, estou chorando aqui, parece que a OAB já voltou atrás. Bom, aí eles aceitaram uma outra peça também. Eles aceitaram também o agravo de petição. Agravo de petição também seria aceito como essa outra peça que seria possível, né? Por quê? Porque eles falam aqui ó, que isso tem amparo sim na legislação vigente. O incidente processual tem previsão legal na conjugação dos artigos 518, 525, parágrafo 11, 803 do parágrafo único, junto com o artigo 15 e 769 da CLT. Eles fizeram uma lambrecada aqui. Tanto que o padrão de resposta não fala nenhum desses artigos aqui. Então, ok, beleza. Deram um jeito de sair pela tangente. Esse pessoal juspositivista fala, caramba, tem embasamento legal na jurisprudência. Jurisprudência é fonte de lei também, pô. Não tem esse negócio, não. Agora, após a análise, os signatários da presente nota comunicam a aceitação também do agravo de petição previsto no artigo 897 da CLT como resposta ao problema proposto, né? Então estão dizendo que aceitaria uma outra peça também como válida nessa... Porque lembra, se você errar a peça, não interessa se você fez a peça certinha, se você errou qual é a peça a ser colocada ali, nota 0, tu está reprovado, né? Então eles estão aceitando essa outra peça também nesse caso, né? E de novo, ok, todo exame da ordem tem muita reclamação e coisa e tal. Eu acho que o que pegou o pessoal de surpresa foi ter que defender o patrão nessa história aqui. Agora, outra coisa que eu acho também é que eu acho uma besteira esse negócio de prova da OAB, cara. Sinceramente, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Tinha que ser igual é na área de informática, na área de programação dos computadores. Todo mundo pode ser programador. Eu cansei de trabalhar com gente que formou em biologia, farmácia, não sei o que lá, formou em outras áreas que não tem nada a ver com ciência da computação, mas o cara sabe programar. Se o cara sabe programar, você vai lá e faz e pronto, não interessa. Aí você tem exames de certificação, é verdade. Você tem o exame da Microsoft, tem o exame da Sun, exame de Java, não sei o que lá. Tem um monte de exames de certificação que você faz. Quando alguém vai te contratar, ele busca as qualificações que você tem, ele vê quais são os exames que você fez, que você passou e coisa e tal, e te contrata ou não com base nisso, né? Mas eu também cansei de trabalhar com gente que não tinha nenhum exame, nenhuma certificação de nada, mas sabia programar bem, e aí, qual o problema, meu amigo? Se está fazendo a coisa direito, qual é o problema, né? Eu acho uma ilusão dizer que o exame da ordem refina a advocacia no Brasil. Eu conheço um monte de gente que passou no exame da ordem que são porteiras completas, né? Não sabe nada, não entende nada. E também conheço pessoas que são inteligentes e não passaram no exame da ordem, porque como eu falei para vocês, a capacidade, o exame da ordem mede apenas a sua capacidade de passar no exame da ordem. Não mede o quanto você realmente é um bom advogado, não. Aliás, isso é verdadeiro para praticamente todos os testes que tem, né? Então, eu acho uma besteira isso. Eu acho que o mercado deveria ser aberto e deixar o mercado se autorregular. Muito melhor do que ter uma entidade como a OAB para dizer quem é bom advogado e quem não é, né?